Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando a formação da equipe de segurança de alimentos num método exclusivo para essa construção que desenvolvemos em 3 pilares. Nós temos 3 pilares chaves para desenvolver a cultura, para desenvolver o conhecimento técnico e preparar essa equipe para o que realmente se espera dela. Então, a gente tem aí esse fluxo desses 3 pontos que, primeiro, nós chamamos aí de conhecer para proteger. Nessa primeira parte, a gente vai construir de fato a base técnica e mental, pensamento baseado em risco, para que o profissional que faz parte da equipe, ele compreenda o motivo da equipe existir e também compreenda o seu papel dentro da equipe. Isso é essencial para a gente tornar as reuniões dinâmicas, interativas e não simplesmente algo para cumprir tabela, algo para apresentar em auditoria. Não é esse o objetivo, não é esse o propósito. A gente vai iniciar, então, construindo essa base. Depois a gente vai para uma parte no pilar 2, que é medir para decidir. Nós vamos trabalhar os temas aqui dentro de gestão de qualidade e segurança de alimentos com o intuito de gerar dados estratégicos, né? Transformar as informações do dia a dia, transformar os registros em registros inteligentes, que geram algo depois para a gente avaliar, para a gente tomar decisões, ou seja, criar uma gestão de resultados e não meramente registros, papel, burocracia. A gente vai desenvolver esse ponto. Depois, no pilar 3, nós vamos falar sobre agir para transformar, que é o ciclo de melhoria contínua. É a gente poder olhar para esse sistema e crescer sempre, se desenvolver, saiu da rota, vamos voltar para a rota, entender o verdadeiro propósito de um sistema de gestão e caminhar nesse sentido. Então, é um pilar com foco na cultura, esse fortalecimento da cultura. A equipe de segurança de alimentos, ela é uma equipe que tem um caráter de multiplicação. As pessoas que estão ali são multiplicadores. São pessoas que vão ser referência para os demais dentro desse assunto. Então, isso tem muito a ver com cultura, a gente vai trabalhar isso aqui também. Eu coloquei aqui para vocês os tópicos que serão trabalhados nos pilares, mais ou menos como eles estarão distribuídos, tá? Então, no primeiro momento, fundamentos e conexão, que é essa parte da base que eu estava dizendo. Então, a gente vai falar aqui da equipe e do seu papel como equipe de combate aos perigos e desvios. Vamos falar sobre uma introdução à análise de risco, entendendo isso como a base essencial de um sistema, né? Que é o controle de perigos que a gente realiza no APPCC. Então, o APPCC, sem dúvida, é um programa que é o coração de um sistema de gestão, de qualidade e segurança de alimentos, e nós precisamos entender esse conceito para que, como equipe, a gente saiba como participar e contribuir. Claro que não é uma formação do APPCC, isso também deve existir. A equipe, ela deve ter uma formação específica na metodologia APPCC. Nosso intuito aqui é fazer a conexão com o papel dos integrantes e esse sistema. Então, a gente vai compreender a análise de risco por esse ângulo. Vamos falar sobre mapeamento de processos, sobre o relacionamento de cada área da empresa com o sistema de gestão da qualidade, como que a gente faz essa conexão. E o papel, depois ali no item 4, o papel da equipe de segurança de alimentos e a rotina que é esperada por quem participa dessa equipe. Vamos falar sobre a mentalidade de risco, desenvolver esse senso crítico dos integrantes para que a gente pense preventivamente, para que a gente sempre esteja um passo à frente nesse sistema de gestão. Então, esse é o pilar que a gente estava falando, que eu estava dizendo aqui, sobre criar a base mental e técnica. O segundo pilar é o pilar de monitoramento e dados e estratégia, onde vamos falar de coleta e análise de dados inteligentes, vamos falar sobre transformar planilhas de rotina em indicadores simples, mas que geram resultados, que geram formas depois de criar uma avaliação, tendências, avaliar anomalias, perdas, consequências. Falar aqui sobre dashboards básicos, né? Como mostrar resultados para a diretoria,
como elevar a qualidade e segurança de alimentos a um patamar mais estratégico. Trabalhar também o pensamento da cultura digital como um pilar dessa gestão da qualidade e segurança de alimentos, que justamente é isso, é pensar em criar dados mais inteligentes para que a gente possa avaliar resultados depois. E aí nós vamos falar de verificação, melhoria contínua, revisões desses processos e os métodos interativos de revisão dos programas e estudos dos programas que contemplam esse sistema. Já no último pilar, nós vamos falar sobre a implementação e cultura. Então, a gente vai trabalhar aqui a prática aplicada na revisão dos programas de qualidade e segurança de alimentos. Vamos focar na prática o plano, falar sobre o plano APPCC, o Food Defense, o fraude, programa de fraude e pré-requisitos. Então, a gente vai relacionar a prática. Por isso que é um pilar que a gente vai ter um tempo maior. Nós vamos conceituar no pilar 1 e no pilar 2 e depois a gente vai ter as práticas aplicadas dentro desses temas. E, claro, não podemos deixar de fora aqui a gestão de não conformidades, que, afinal de contas, ela é o elo de discussão, de desenvolvimento da cultura. E, mais do que isso também, ela gera para nós que, se a gente fizer uma boa gestão de não conformidades, nós temos aí uma base de dados, de resultados depois, para todos os temas dentro do sistema de gestão. Basta a gente criar um sistema inteligente de geração de dados. Tá? Então, essa é a composição da nossa formação, para vocês já estarem aí alinhados ao que vai vir, preparados ao que vão receber aqui. E nós agora vamos iniciar com o pilar 1, que nós chamamos aqui de conhecer para proteger. A importância dessa base, a importância desse conhecimento, de saber aqui, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Por que me convidaram para essa equipe? Onde eu posso ajudar? Como eu posso contribuir? É aqui nesse momento que a gente vai construir e despertar o nosso papel, né? Despertar aquilo como que a gente vai contribuir, a consciência mesmo de estar presente nessa equipe. Então, vamos falar, como eu disse, da equipe, da base técnica e mental. Vamos lá, né? Vamos falar sobre isso, vamos construir, então, esse conceito com o nosso foco principal lá na frente. A gente sabe, um sistema de gestão e segurança de alimentos, ele foi criado, ele existe para proteger o produto lá na frente, para trazer uma segurança lá na frente, e no final das contas, lá no consumidor, chegar isso de forma segura, protegendo as pessoas. E isso independe da parte da cadeia que você está. Todo elo ali, né, toda transferência de uma cadeia, de uma parte para outra, até chegar no consumidor, tem um papel essencial para que isso aconteça, para que a segurança, para que a saúde seja preservada lá na frente. E aqui estão os objetivos do pilar 1. Nós dividimos aqui em 4 principais objetivos que serão detalhados ao longo da nossa formação. E o primeiro deles tem relação com o APPCC. Nós vamos entender o APPCC como esse ponto de conexão entre o que a gente entende em relação a riscos e como a gente trabalha isso como ESA, como equipe de segurança de alimentos, dentro da nossa função na empresa. O APPCC, sem dúvidas, é o programa principal, é o coração da gestão da qualidade e segurança de alimentos. Tudo no final cai ali, tudo que a gente identifica e busca minimizar é direcionado para o APPCC, então ele tem um papel essencial nesse processo, nós precisamos falar dele, precisamos ter essa base. Nós vamos falar sobre mapeamento de processos, tanto pensando no fluxo produtivo quanto nas áreas da empresa, para que a gente realmente entenda a relação que cada um tem com o sistema de gestão e aí sim entenda assim, né, o seu papel dentro desse contexto. Papel estratégico voltado para a ESA, reconhecer a sua função dentro da ESA. É o que eu falei anteriormente. Por que me chamaram? Como eu vou contribuir? E então, desenvolvendo a mentalidade de risco, desenvolver o pensamento preventivo. A nossa missão
dentro de uma equipe de segurança de alimentos é olhar, identificar algo antes que um problema aconteça. Pensar no risco, pensar preventivamente, um olhar baseado no risco. Enxergar situações que podem ser melhoradas, enxergar ações cotidianas que podem evoluir, ajudar o seu sistema de gestão a evoluir. É ter esse olhar. Não é a gente pensar a ESA, ela serve para a gente fazer uma reunião mensal, que a gente mal sabe o que vai discutir, as pessoas sentam lá, mas não tem uma pauta definida, não se sabe exatamente o que vai ser discutido. Às vezes senta para fazer uma revisão de um APPCC, aí cada um fala uma coisa, mas é sem muito sentido. Então, quando a gente não prepara, a gente não faz essa construção da equipe, entendendo esses objetivos, não prepara as pessoas para pensar, né, dessa forma, com a mentalidade em risco, a gente segue sem muito saber o porquê que a gente está fazendo tudo isso. Tá? Então, essa é a construção da nossa formação, é entender esse propósito. E vamos aí trabalhar esses objetivos, vamos abrindo cada um deles, detalhando estes temas. E aqui eu já trago a ESA como equipe de combate. Eu gosto muito de usar esse termo, e é assim que eu enxergo realmente a ESA. É uma equipe que atua como uma força-tarefa de resposta rápida, sendo que o foco aqui é o combate aos perigos químicos, biológicos, físicos, em toda a cadeia produtiva. Então, são pessoas que têm que ter uma noção dos perigos, dessas possibilidades de perigos que podem afetar o produto. Isso sem dúvida. Que a gente vai trabalhar no combate a isso, evitando isso. Assim como a gente tem a equipe de brigada de incêndio que vai trabalhar no combate ao incêndio, protegendo a empresa, protegendo as pessoas, a ESA tem essa missão de olhar para estes perigos e combater esses perigos no dia a dia, nas rotinas estabelecidas ou em novos controles que vão ser sugeridos ali a partir de discussões feitas nas reuniões, certo? Então, a gente tem esse olhar, por isso que é uma equipe de combate. Nós estamos ali para identificar e avaliar, então entender, mapear os perigos potenciais em cada etapa do processo. Por isso que aqui o APPCC é essencial, entender o APPCC como essa ferramenta para nos ajudar a entender, a mapear os perigos é fundamental aqui. Por isso a gente fala e reforça o APPCC. Não significa que todos os perigos são controlados, porque a gente pode lembrar PPCC, PCC, monitoramento de PCC, monitoramento de PPRO, quando a gente pensa na FSSC 22000. A gente logo associa o APPCC a pontos essenciais de controle, mas na verdade não. O APPCC ele está associado a todas as formas de combate ao perigo, podendo ser ela uma etapa de processo ou um programa de pré-requisito. A nossa missão é enxergar o perigo e depois a gente pensar formas de combater esse perigo, que existem várias formas. O perigo, a gente classifica dentro de riscos, escalas de riscos, porque a gente vai ter situações mais graves, situações menos graves, situações com mais chances de acontecer, situações com menos chances de acontecer. Dentro desse contexto, a gente vai direcionar as formas de combater o perigo. Tá? Então, a gente tem que estar atento, a equipe está atenta a isso, a combater. Então, eu preciso enxergar essas possibilidades. E, claro, a equipe é multidisciplinar, temos ali pessoas de várias áreas. Claro que as pessoas vão enxergar esses perigos dentro da sua área de atuação, dentro da sua rotina. É isso que a gente precisa colocar aqui. Beleza, então, primeiro aspecto, identificar e avaliar esses perigos. Controlar e monitorar, já na sequência. O que a gente vai fazer? Qual o melhor direcionamento para tratar essa questão? E investigar e corrigir. Estabelecer formas também de agir de forma rápida, corrigir desvios, repensar em planos e estudos, investigar problemas. Talvez a gente não... Um problema pode surgir na indústria por conta de algo que a gente não pensou, por conta de algo que a gente não investiu um tempo para pensar ali sobre aquilo, né? Para estudar, para investigar mais a fundo.
Então, quando algo acontece, é uma excelente oportunidade para a gente parar, olhar para o sistema de gestão e acionar aí todo esse papel que nós temos como ESA e combater essas questões para que elas não aconteçam. As não conformidades geradas, com certeza, claro, são situações ruins, a gente tem que resolver, muitas vezes tem que negociar com o cliente, mas elas trazem com elas muitos aprendizados e nós vamos aprender a usar isso também a nosso favor. Continuando, pensando aí então em papel estratégico dessa equipe de segurança de alimentos, e aí eu já tenho vários nomes para a equipe, né? A guardiã de segurança de alimentos, a equipe de combate, enfim, ela é uma barreira. A ESA é uma barreira protetora entre esse perigo e a sua consequência, que a gente não quer ter. Eu não quero ter consequência, eu quero conseguir enxergar o perigo, enxergar formas de controlar isso para que não haja o problema. Depois, né, futuramente. Então, a nossa atuação como ESA, ela vai além da equipe técnica. Eu acho que isso é um ponto que eu percebo nas equipes que não é tratado, que não é estudado. A gente muitas vezes se preocupa assim, eu preciso treinar a equipe, a ESA, em APPCC, eu preciso dar um treinamento de programas de pré-requisito. Mas quando a gente olha para a diversidade da equipe, nós vamos ter ali, podemos ter pessoas que atuam no RH, pessoas até do comercial, de compras, de manutenção, da produção, aí da qualidade. São pessoas com conhecimentos técnicos muito variados. Então, quando a gente coloca um treinamento totalmente técnico de APPCC, sem demonstrar de que forma que ela contribui com aquilo, sem demonstrar a conexão, vai ficar um assunto vazio para ela. Muitas vezes ela vai estar ali até se questionando o que eu estou fazendo aqui, eu não estou entendendo nada. Imagina a gente trabalhar aquela parte do APPCC, quando a gente fala questões muito técnicas, questões de legislação, questões de limite, de micro-organismo. Nem todo mundo dentro da equipe conhece isso bem. Tem lá o pessoal da qualidade, pode conhecer melhor, o pessoal de P&D, mas o pessoal, às vezes, da manutenção não sabe. Então, a gente tem que cuidar com esse passo que a gente dá, tá? A formação técnica é essencial, mas a gente está aqui para entender o que está por trás, já que isso vai muito além. Como eu estava dizendo aqui, técnica, né? A parte técnica. Obviamente que a gente vai dar um treinamento, precisa, a ESA vai ter que conhecer essas ferramentas, seja o APPCC, programas de pré-requisito, e incluindo a norma que a empresa tem a certificação. Eu preciso fazer um treinamento na FSSC, sou certificado na FSSC. Preciso fazer um treinamento na IFS, somos certificados ou vamos buscar certificação. Obviamente que o contexto ali que você está inserido, toda a equipe precisa conhecer. Então, essa parte, ela vai existir. Só que ela não pode estar sozinha nesse processo, senão você vai ser jogado ali num monte de termos, terminologias e não vai entender o que fazer com tudo isso. Temos a liderança aqui, né? Esse papel de liderança. Você está na ESA, você vai conhecer tecnicamente os assuntos. Claro que algumas áreas, como eu disse aqui, se aprofundam mais em alguns temas do que outras áreas, mas nós temos que desenvolver também a liderança como papel da ESA. Porque, como eu disse, é uma equipe que multiplica conceitos, é uma equipe que acaba sendo referência. E nós temos que influenciar, nós temos que estar aí envolvidos com outras áreas. Ser essas pessoas que os demais vão consultar, vão passar alguma informação. Ser pessoas que você pode trocar ideias sobre algo que a gente vai perceber na rotina. Então, é importante também que as pessoas todas da empresa conheça essa equipe, saiba né, quem são os integrantes daqui, como que eu posso falar com eles e sobre o que eu falaria com eles. Você pode ter, por exemplo, um comitê técnico na indústria de combate ao assédio, por exemplo. Então, se você tiver uma situação relacionada a isso, você sabe atrás de quem você tem que ir. São pessoas de apoio. A ESA são pessoas de apoio para esse combate aos perigos. Então, claro que a gente tem essa missão como cultura depois de fazer com que a empresa nos conheça. A comunicação,
né, já que nós temos essa influência, nós precisamos desenvolver também a nossa habilidade de nos comunicar, de traduzir temas técnicos para uma linguagem operacional dentro da minha área. Eu sou, por exemplo, da área de manutenção e eu tenho a minha equipe, eu preciso influenciar a minha equipe, me comunicar com a minha equipe, passando esses conceitos. Então, eu tenho que trabalhar isso também. Primeiramente, a gente compreende bem, para depois a gente comunicar bem. E aí, sim, entender que nós estamos ali para melhorar sempre, para propor ideias, para propor melhorias, fundamentadas em dados e evidências que nós estamos acompanhando no processo, porque a gente já desenvolveu esse olhar com base em risco, que nós vamos falar aqui, a gente está ali para isso, né? Temos essa missão. Então, esse aí, falando aqui do papel estratégico que a ESA tem, que não é meramente uma equipe para cumprir tabela, para estar ali no nome, simplesmente isso. Nós temos muita coisa para fazer para contribuir com a empresa. Agora, vamos pensar uma questão, né? A ESA, eu falei agora, a gente tem pessoas ali de várias áreas. RH, comercial, pode ter, não só produção. Tem empresas, isso varia muito, tá? Tem empresas que compõem a ESA com 10, lá tem 10 pessoas de áreas diferentes. Outras empresas preferem pessoal mais da produção, pessoal mais da qualidade. Depende muito da disponibilidade que você tem na sua equipe. Esse é o ponto principal, que as pessoas sempre me perguntam: quem deveria fazer parte da ESA? Quais áreas deveriam fazer parte da ESA? E a primeira coisa que eu falo, a primeira coisa que eu gosto de pensar é: quem você tem, qual é a sua disponibilidade? Porque o que adianta você chamar uma pessoa lá da área do compra se ela trabalha de repente sozinha ou ela está com algumas demandas que ela não está conseguindo e naquele momento ela não vai conseguir dar conta de participar desse processo? A gente tem que pensar na disponibilidade. E aí depois a gente pensa no perfil também, é importante. É como o auditor interno. Nem todas as pessoas têm perfil para fazer auditoria interna. Nem todas as pessoas também terão aqui, conseguirão, né, fazer parte, terão condições de fazer parte dessa equipe, terão perfil para fazer parte da ESA. Tá? Então, isso são coisas para a gente analisar. Agora, um ponto aqui voltando que eu quero dizer é: qualquer área poderia fazer parte da equipe de segurança de alimentos. Qualquer área. E isso leva um pouco a gente a pensar nesse mapeamento de processos que nós vamos falar, tá? Nós vamos fazer. Se eu analisar, se eu fizer um estudo, pegar o meu sistema de gestão e pensar em cada área, pensar, tá, qual o papel dessa área, né? Qual a função dessa área, qual o papel que ela teria num sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos. A gente fazendo esse exercício, nós vamos trabalhar aqui, nós vamos entender que todas as áreas, todas, sem exceção, têm uma relação com a gestão da qualidade e segurança de alimentos. Talvez, né, tem área lá que vai ter muito mais coisa, outras vão ter menos relação, mas vão ter relação. Se é assim, se todas as áreas têm uma relação, qualquer área poderia participar dessa equipe de combate. Então, se você é do comercial, se você é do compras, do RH, da produção, da qualidade, da expedição, do recebimento, você tem por que estar ali. Você é importante para esse sistema. Eu poderia, inclusive, ter um representante de cada área, seria ótimo. Mas aí lembra que eu falei da disponibilidade? Nós temos que pensar um pouco isso, porque não adianta eu colocar uma pessoa ali que não vai participar, que não vai nas reuniões, que não tem esse perfil. Então, a disponibilidade e o perfil a gente tem que avaliar. Então, é uma equipe muito importante. Você, né, quem foi convidado para integrar essa equipe, realmente se sinta bem importante, porque o papel que você vai exercer ali é fundamental para a empresa. Às vezes pouco explorado, mas a gente vai trabalhar aqui para melhorar isso, tá? Então, entendendo aqui, né, o que eu estava dizendo, segurança de alimentos, qualidade, não é papel só da área da qualidade. Toda área tem um papel para isso. O sistema ele está todo integrado. Então, como eu disse, nesse sentido, eu poderia escolher um representante de qualquer área para integrar essa equipe, mas a gente tem que escolher.
Fiz aqui alguns exemplos, tá? De algumas áreas, nós vamos estudar isso melhor nessa questão dos processos. Mas alguns exemplos. Nós temos aí produção, por exemplo. Claro, produção, aqui eu coloquei pontos bem, né, de forma bem geral. A gente precisa detalhar isso muito mais. Na produção, eu tenho lá controles diários de processo. Tenho ordens de produção, que ali chega para mim uma série de questões, já envolve rastreabilidade, depois envolve limpeza também, organização do setor. E isso tudo tem total relação com perigos. Tem total relação com situações que podem levar a contaminações dentro do meu processo. E você pode até ampliar esse horizonte, né? Às vezes a gente pensa, perigo, mas vamos pensar nos problemas? Às vezes eu gosto de ampliar, eu penso, tá, que problema que você está enxergando no seu setor? E assim a gente consegue identificar o que levaria de fato a uma situação de contaminação. Vão ter outras questões também de qualidade, de desvios, que nós podemos tratar com também a mesma importância aqui. Então, para o pessoal da produção, tem muita ligação com esse tipo de questão, né? De qualidade e segurança de alimentos. O pessoal da manutenção está ali trabalhando com os equipamentos, fazendo manutenção preventiva, enxergando vulnerabilidades dos equipamentos que podem levar a perigos. E a nos ajudar muito nesse pensamento também sobre os perigos e sobre os riscos. Pessoal de logística, temos lá a parte de armazenagem, parte de transporte. Que tipo de problema, que tipo de perigo essas etapas podem trazer para o produto? Que tipos de ocorrência nós temos que dar atenção? Tem conexão. Pessoal de compras está conectado com a parte de fornecedores qualificados, o processo de homologação de fornecedores, toda essa relação de trabalhar, de qualificar, depois de avaliar. Mesmo quando faz isso em parceria com o pessoal da qualidade, o pessoal aqui de compras está muito envolvido. Então, tem situações que podem nos ajudar. Pessoal de P&D está ali trabalhando no desenvolvimento de novos produtos, projetando, né? Projeta produtos, pensa em novos perigos, pensa em novos fornecedores, novas matérias-primas, desenvolve projeto. Situações novas que podem trazer novos perigos. São pessoas com conhecimento aqui que podem nos ajudar muito. Pessoal de RH aqui, dentro do RH, a gente tem a parte de gestão de pessoas, parte de treinamento, de desenvolvimento de competências. Isso é essencial para a gente preparar as pessoas para nos ajudar nesse conceito todo. E tem uma relação, né? O RH tem uma relação direta com as pessoas, ações voltadas para desenvolver, para melhorar a expectativa das pessoas em relação ao trabalho, também a satisfação das pessoas em estar ali. Tem ações nesse sentido que são essenciais para nós, porque muitos problemas, muitos perigos podem surgir por falhas operacionais. Porque às vezes a pessoa está desatenta ou a pessoa não está tão interessada naquilo e não se envolve como deveria no seu trabalho. Então, são pessoas ali, essa área, tem pessoas que podem nos ajudar também na equipe, no combate. Vejam que aqui são alguns exemplos. A gente vai abrir isso para todas as áreas. E nós precisamos enxergar o nosso papel dentro do sistema. E aí, a ESA, quem que vai fazer parte da ESA? Quem você escolher vai estar muito bem representado. Quando a gente fala em ser uma equipe diferente, multidisciplinar, com conhecimentos variados, é para que a gente consiga mesclar bem, para a gente ter um estudo mais completo, né? A gente realmente conseguir ir além ali, profundamente nesse estudo de perigos que a gente precisa fazer. Então, resumindo, independente da escolha que vocês tiverem, da equipe que vocês tiverem, nós precisamos entender como integrantes dessa equipe que todas as áreas poderiam estar ali, poderiam contribuir. E para nós, entender isso traz uma visão sistêmica do sistema de gestão também, que é essencial para o nosso crescimento, para a nossa participação nessa equipe. A gente já começa a enxergar as áreas de forma diferente. Primeiramente, eu estou aqui nessa equipe porque eu posso, de fato, contribuir com essa evolução. E os meus colegas de outras áreas da mesma forma. Esse é o primeiro aprendizado para a gente, né? Primeiro
ponto aí para a gente raciocinar. Se a gente for fazer aqui um mapeamento de processos como apoio na definição da equipe de segurança de alimentos, vamos focar aqui na parte da segurança. Segurança com o olhar, né, no surgimento de perigos, com questões de contaminação. Vamos voltar para esse aspecto. Então, a gente tem aqui criar uma ferramenta para visualizar como cada área interage com o sistema de gestão. Mas aqui eu estou falando do processo produtivo, áreas da produção. Então, a gente tem da recepção das matérias-primas até a expedição do produto final. Anteriormente, a gente estava aqui falando de todas as áreas. O mapeamento de processo envolve todas as áreas. Aqui eu estou com um olhar na produção. Quando eu trago esse olhar para a produção, que é onde os perigos vão surgir, eu vou partir de um fluxograma. Certamente, vocês têm o fluxograma de processo de vocês já desenhado. Já consegue mapear todo esse processo que o produto percorre, da matéria-prima ao produto final, consegue entender nesse processo os pontos de controle que ali estão relacionados, que geram influência nesse processo, desde controles ali do recebimento, controles de aprovação, depois armazenamento e produção e por aí vai até o produto sair. Ali nesse contexto a gente tem responsáveis e a gente tem documentações, registros, procedimentos que são gerados. Esse seria o corpo, né? Se eu pegar o fluxograma, ele é o corpo do estudo. Quando eu olho o processo técnico e produtivo, certamente em algum momento eu estou relacionando com outras áreas, que é o que a gente estava falando anteriormente. Porque eu não tenho como pensar num recebimento de matéria-prima sem pensar que alguém tem o PCP, que planejou, que tem o compras, que comprou, que tem a logística, que cuidou do transporte. Tá todo mundo conectado para que o processo aconteça. Então, a gente tem o fluxograma das áreas ali dos processos sequenciais, e a gente tem todas as áreas que apoiam aquele processo, aquela construção. Isso é pensar no mapeamento de processos, tá? E pensar em que ponto aquela etapa poderia nos ajudar. Então, eu fiz alguns exemplos anteriormente como um todo, e aqui eu trouxe a ideia para o processo produtivo, para a gente abrir, porque quando também a gente fala em produção, vou chamar o pessoal da produção, mas da produção da onde? De qual etapa? Da recepção, do armazenamento, de um processo XYZ, a expedição, tudo, né, o que está dentro do seu fluxo também pode ser desmembrado para a gente entender um pouquinho mais do apoio que eu posso dar. E foi isso que eu fiz aqui, alguns exemplos para a gente conversar. Vamos pensar na recepção da matéria-prima, recepção de insumos. Veja só, a gente tem, isso aqui é um fluxo, mas como eu disse, eu tenho áreas que se relacionam com essa parte da recepção que faz parte do teu fluxograma. Tenho logística, tenho compras, poderia falar do PCP, como eu comentei. E aqui, se eu pensar num perigo potencial relacionando com o perigo, eu teria contaminantes físicos, microbiológicos, até químicos, se fosse o caso. Aqui são só alguns exemplos relacionados à matéria-prima, relacionados à recepção de matérias-primas. Então, lá nesse momento, a gente precisa entender de que forma que a gente vai mapear essas situações. Como controles que a gente já conhece, a gente vai ter ali eu tenho a inspeção no ato do recebimento, mas eu tenho a parte toda de qualificação realizada, por exemplo. Eu posso falar aqui, eu posso receber um item com um certificado do fornecedor. Eu posso receber um item que vem ali com um controle, que ele indica que ele fez daquele lote específico. Então, os controles específicos relacionados a este momento. Bom, aí a gente tem aqui o armazenamento, então vamos relacionar com o pessoal do almoxarifado. Aqui, por exemplo, eu poderia pensar, se
situações de alergênicos, situações de produtos químicos armazenados no local, que geram situações cruzadas, de contaminações cruzadas. Essa área poderia me auxiliar nesse ponto. Então, trabalhando com as medidas de controle que nós já temos, a segregação, organização do ambiente e, de repente, um controle de temperatura, se for necessário para determinado item. Então, eu tenho toda uma relação com perigo e com controle. Processamento, a produção. Posso ter multiplicação de micro-organismo no local, mas eu posso ter como controle tempo e temperatura num processo de aquecimento, eu posso ter como controle monitoramentos de limpeza em relação a micro-organismo. Lá na expedição, eu tenho a logística me auxiliando ali e eu posso ter perigos físicos por danos à embalagem, a forma como o produto está sendo carregado. E isso, através da inspeção visual, das definições de controle no momento ali da expedição, regras e controles, eu posso garantir, né, que isso seja minimizado. Então, veja, isso aqui é um exemplo simples, tá? De um mapeamento de processos para a gente entender as conexões. Se eu sou de logística e compras, eu tenho uma relação direta com uma etapa do processo produtivo, que é o fluxograma. Com isso, pelo meu conhecimento e função, eu posso ajudar na identificação de alguns perigos. E também já pensar em formas de controle. Essa é nossa missão, fazer essa ligação. E aí, se eu sou do almoxarifado, se eu sou da logística, eu sei, estou na ESA, eu sei exatamente, eu consigo enxergar exatamente onde eu posso ajudar. E se alguma área essencial não tem um representante, nós vamos fazer um mapeamento por igual. E aí, um integrante, um representante, vai poder fazer essa ponte, vai poder auxiliar. É importante que eu enxergue o processo como um todo, tá? Então, esse aqui foi um exemplo de mapeamento, complementando a ideia anterior que eu falei, toda área tem a sua função. Aqui, a única coisa que eu fiz foi ligar a área à etapa do processo produtivo. A gente ainda vai conversar mais sobre isso para vocês organizarem internamente isso como exercício mesmo para evoluir como ESA, para a gente saber onde a gente pode ajudar, certo? Continuaremos aqui nesse pilar, vamos lá.